Como eu encontrei o sentido da minha vida? Isso é importantíssimo, porque Sócrates já dizia que viver uma vida não examinada não vale a pena. E ele tem totalmente razão. Porque imagina você chega no final da sua vida e você descobre que fez o que não queria ou fez o que não era certo. Ninguém quer passar por isso, obviamente. Então, o mais cedo possível nas nossas vidas, nós temos que procurar qual é o sentido das nossas vidas. E claro que com isso eu não quero dizer que nós vamos encontrar o objetivo final, que quando atingirmos ele não vamos ter novos objetivos, não vamos ter novas aspirações, mas sim nós podemos encontrar e realmente encontramos uma bússola certa, uma orientação que sempre é o nosso salvaguarda, é como um barco no meio das correntezas e das loucuras da vida. Quantas pessoas nós não conhecemos que vem um vento e vai para uma direção, vem um vento e vai para outra, e assim consecutivamente acaba não construindo nada na vida. Isso é uma vida sem sentido, isso é uma vida sem orientação e acaba sendo uma vida triste, porque ninguém quer passar essa vida e não ter construído algo, e especialmente o algo para o qual a pessoa sente que nasceu para realizar. Todos nós temos isso, ou pelo menos buscamos. E é isso que vamos conversar nesse vídeo. Eu vou contar minha história, mostrar como eu encontrei o sentido da minha vida, e isso com certeza vai ser proveitoso para você também encontrar o sentido da sua vida ou ter um auxílio na sua caminhada. Então, vamos lá. Se você quiser conhecer o Filólogos e o que é este projeto, basta clicar no primeiro link aqui da descrição ou entrar no nosso site caso você esteja em outra rede social. Até os meus 15 anos eu praticamente só fui levado pela correnteza. Eu realmente gostava do que fazia, mas só fazia o que todos os outros faziam. Era jogar futebol, era sair, era dar rolê, fazer essas coisas normais, que hoje eu chamo de mundanas. Só isso. E elas eram até divertidas. Mas quando eu fui me tornando adulto, elas começaram a se tornar vazias. Eu comecei a entrar na vida adulta e esse ciclo de aspirações mundanas, que era basicamente sair, zoar, se divertir, começou a ficar extremamente enjoativo. E começou a piorar porque começou a ficar vazio. Porque não tinha um. Exatamente. Porque não tinha um porquê. Era exatamente uma coisa assim que não tinha sentido. Eu não sabia por que eu estava no mundo, por que eu fazia essas coisas, qual que era o sentido. Graças a Deus, meus pais são muito bons, me deram uma boa educação. Mas esse aspecto filosófico, eles também foram privados, né? Então não existia ali um porquê, eu não entendia o que estava acontecendo, não entendia a verdade por trás de tudo, sabe? E isso começou a me incomodar e começou a me dar uma verdadeira inquietação. Eu fui me tornando adulto e parecia que faltava algo. Porque eu lembro certinho quando eu era adolescente, assim, criança e adolescente, meu sonho era ser jogador de futebol. Mas quando eu tava ficando maior, pensar em passar a vida chutando bola e treinando pra chutar bola o dia todo, a maior parte do dia, começou a se tornar algo terrível pra mim, porque é como se eu estivesse jogando a minha vida fora de todas as outras aspirações que eu poderia ter. Com todo respeito aos jogadores de futebol, é claro, mas é porque eu não tinha outra coisa além disso. Só isso começou a ficar sufocante, vazio. E eu prontamente parei de querer ser jogador de futebol. E todas essas coisas foram levando para o ponto central, que é por que eu existo, o que é a verdade sobre tudo isso. E foi em uma aula de filosofia, que nem era tão boa assim, mas uma aula específica foi muito boa, quando o professor fez com que nós lêssemos Apologia de Sócrates. Nem era totalmente necessária aquela coisa que você podia ler um resumo e passava na prova, mas eu, por providência divina, inspiração divina, resolvi ler do nada. Eu não era nenhum leitor, nem nada do tipo. Achei interessante e resolvi ler. E, cara, aquilo mudou a minha vida. Foi uma coisa muito impressionante, porque eu simplesmente comecei a ver Sócrates indagando sobre a vida e levando a caminhos únicos e realmente profundos que eu comecei a perceber que estava começando a levar para uma justificação, conversando com oráculos sobre o sentido da vida, dos desejos. Foram sendo, assim, coisas épicas, maravilhosas. E quando ele começou a falar de virtudes, eu achei aquilo incrível. Era um guia perfeito para a vida que eu nunca tinha experimentado e eu, do nada, resolvi experimentar uma vida de virtudes, buscando virtudes, equilíbrio, buscando diligência, sentido, etc. E isso mudou completamente a minha vida. E é aí que começamos a ver o sentido, porque eu comecei a perceber o que me realizava, que era exatamente esse campo da filosofia. Minha paixão são as ciências humanas. E você vê como a vida vai nos mostrando sentido se nós ficarmos atentos e se tivermos ação. Eu encontrei ali parte do meu sentido, eu encontrei ali algo que ia me realizar se eu me dedicasse, que são as ciências humanas, especialmente porque iam me dar o porquê. Isso é interessante porque todas as pessoas precisam disso. Como eu disse, jogador de futebol, ele também vai precisar disso, engenheiro, etc. Mas no meu caso, eu vi ali uma propensão a querer me aprofundar e viver disso. Então, a minha ação, eu não ficar inerte, só sendo levado pela correnteza,
eu um pouco querendo fazer o meu caminho e um pouco contra ela também, correnteza, ou seja, o que o mundo vai impondo, vai levando, começou a fazer eu descobrir o meu sentido e eu encontrei um dos principais. E é claro que isso é importantíssimo, porque o nosso trabalho é algo que a gente vai fazer na maior parte do nosso tempo. Então, descobrir o que a gente realmente gosta para trabalhar, ou seja, para nos dar sustento, para gerar valor para os outros e conseguir trocar por outras coisas, né, que é basicamente o emprego, é basicamente a vida adulta, isso é essencial e me deu uma alegria, porque eu ia poder, sabia que eu ia poder viver do que eu gosto. Que no caso eu fui fazer direito, que está muito atrelado a isso, e compreensão da sociedade e como ela deve se ordenar, entender como ela deve se ordenar, o que ela é, etc, né? Isso me realizou demais e eu comecei a ter uma certa satisfação na vida que eu não tinha antes. O prazer dessas leituras e reflexões ultrapassou o prazer das bebidas, das zoeiras, dos rolês. E isso já é um grande salto hoje em dia, porque nós vemos que as pessoas da minha geração não têm isso. Simplesmente esse ciclo infinito, bestial, muito baixo, porque nós temos coisas muito melhores, mais elevadas para a vida, mas infelizmente a maioria fica presa nessa baixeza. Então só esse insight compartilhando aqui já é algo muito elevado e já pode transformar vidas. E que eu espero que transforme. E o que foi que eu fiz? Pela minha dedicação, pela minha ação de viver nesses meios, de estar atuando nessa questão de cultura, eu consegui um emprego que era numa empresa de educação, na parte de marketing. Então, eu consegui ter uma remuneração boa, essencial para a nossa vida, com o que eu gosto. E isso é maravilhoso. Isso é o verdadeiro encontrar do sentido, viver de forma realizada. Porque eu examinei minha vida, eu comecei a conseguir viver uma vida que vale a pena. Mas isso, claro que não era o suficiente, porque voltando ali no ensino médio, eu ainda não tinha a resposta e eu precisava da resposta para conseguir viver. Porque se eu não sei o que é a vida, como eu vou conseguir viver? Essa é uma lógica que, infelizmente, poucas pessoas hoje em dia buscam e encontram e vivem com isso em mente. A maioria das pessoas não vive com isso, não tá nem aí. Algumas pensam em procurar, mas não tem ação para procurar. E elas realmente acabam ficando na caverna de Platão. Mas o próprio Platão, o grande sábio, foi o que eu li, né, que trouxe esse gosto, que escreveu A Vivência de Sócrates, o grande Platão mostra que o bem está fora da caverna dessas ilusões. Sombras não vão satisfazer a gente. A mesma coisa de você ficar vendo um hambúrguer na tela de um celular e não comer e ficar sem comida. Você não vai ser nutrido. Então, precisava da resposta. Eu queria algo existencial, eu queria a própria verdade. E eu vejo que já tem uma certa propensão para a metafísica. Então eu já comecei a buscar a religiosidade. E o que no imaginário popular hoje em dia, que é a grande transcendência, a grande vida elevada, são os monges budistas, né? A única espiritualidade permitida, digamos assim, no mundanismo moderno. Eu comecei a estudar e tentar praticar meditação, ordenação dos chakras e coisas do tipo. Mas eu percebi que isso não era o suficiente, porque não me dava o porquê, não me dava a verdade. Eram práticas que eu tinha que me forçar a ver o mundo de uma certa forma, forçar a provocar efeitos que elas por si só não me davam encontro, resposta e efeitos externos, além do que autossugestões. Então eu fui ver espiritismo, outras práticas meio hinduístas, outras práticas orientais, New Age, essas coisas, eu comecei a ver exatamente isso. Era só um trabalho mental para eu tentar me convencer, um autossugestionamento, e isso não me convenceu, porque não era uma resposta real e não me revelava a verdade da vida, do mundo externo, né? E nessa busca que não terminava foi quando eu me esbarrei no Padre Paulo Ricardo e aí sim a coisa mudou completamente. Porque eu não conhecia nada do catolicismo de verdade, embora eu tivesse feito catequese, eles não ensinam nada, especialmente para crianças. Eu não tinha feito crisma, mas a crisma também não ensina muito, porque eu vejo meus colegas não conhecem quase nada também. Não conheciam, pelo menos. E então, quando eu vejo o Padre Paulo Ricardo, eu fico pasmo, porque eu não sabia daquelas coisas e eu começo a perceber que elas correspondem perfeitamente à realidade, ao mundo, como o catolicismo via a vida e como a vida deveria ser, se encaixava claramente numa vida ideal, na vida boa e correta, coisa que não era que as outras práticas não levavam, as outras práticas eram autossugestionamento, enquanto o catolicismo trazia respostas do mundo e respostas até mesmo das próprias propensões humanas, da natureza humana. E o mais legal foi que quando eu comecei a praticar, eu vi a importância de rezar o terço todos os dias, eu vi que a própria Rainha dos Céus, a Mãe de Cristo, a Arca da Aliança, veio dos céus por ordem de Deus, para nos orientar a rezar o terço todos os dias. Eu resolvi começar, porque quem sou eu para não obedecer ela e não seguir esse ensinamento dos céus? Começando a rezar o terço todos os dias, eu comecei a perceber várias realidades acontecendo externamente, coisas que eu pedia na oração, coisas que eu queria entender na oração, começaram a vir a partir do mundo externo. Então não era eu provocando e autossugestionando, mas acontecimentos reais ali que mostravam a verdade, a correspondência à ordem do mundo, que eu nas outras religiões nunca encontrei mesmo,
honestamente aprofundando nelas e tentando vivenciá-las. A honestidade do catolicismo também, de reconhecer mistérios, de não querer ser o dono da verdade no sentido mas de ser servo da verdade. Isso é impressionante. E o que aconteceu? Após anos de estudos, vivência, prática do catolicismo, de convívio com católicos, eu declaro tranquilamente que eu encontrei o sentido da vida, a verdade da vida. Eu encontrei meu porto seguro, a bússola perfeita de como a vida deve ser vivida, do que é a vida, sem retirar os mistérios, sem retirar a necessidade de eu construir minha vida, de eu ter muito que lutar, muito o que estudar. E isso, sinceramente, é a vida perfeita, é a vida que você sempre tem grandes missões para realizar, e você mesmo tem que realizar elas, mas com orientação, com auxílio divino, com amor divino. E claro, aí ainda surgem outras questões, e questões importantíssimas, como qual é a minha vocação, como que eu vou me realizar e viver agora. E isso é outra busca super legal. E isso é essencial para você encontrar o sentido da sua vida, foi essencial para eu encontrar o sentido, porque eu ainda não estava completo, porque eu ainda não estava vivenciando, caminhando ali o caminho que eu percebia que deveria caminhar. Eu ainda não estava, né? Como se eu estivesse chegando ali no início dessa trilha, né? Mas eu não sabia ainda qual trilha percorrer, e isso é algo um pouco assustador, né? Você tem um objetivo e não sabe como chegar lá. Isso é um pouco bizarro, né? Numa mata fechada, assim. Então a gente tem que ir estudando e tem que ir procurando. Então eu fiquei em seminários, conversei com religiosos, com pessoas experientes, estudei muito, rezei muito, fui imaginando como seria a vida, fui testando várias coisas, né, ordens diferentes, espiritualidades diferentes dentro do catolicismo, e depois de muita busca e direção espiritual, eu percebi que a minha vocação claramente era o matrimônio e claramente ser um leigo no mundo, atuando nas realidades temporais, digamos assim, para chegar até as eternas. Isso sim me realiza, por exemplo, tá atuando na cultura, na parte social, no direito, etc. E então eu posso dizer claramente que aí sim eu encontrei o sentido completo da minha vida, uma orientação, algo que me dá alegria, algo que me dá um motivo para acordar, para viver, para atuar, algo que faz a minha vida ter como que um nexo, que sem isso são só aleatoriedades. Imagina um ser humano que não tivesse uma coluna, uma espinha dorsal e a conexão entre tudo para dar direcionamento entre os diferentes membros. Imagina a vida ser essa coisa solta, bizarra. Isso é um monstro, né? Isso é um caos completo, uma tristeza, uma abominação. Infelizmente, o mundo moderno leva a gente até isso. Mas como eu acabei de narrar, nós podemos fazer essa busca e realmente encontramos resposta. É totalmente possível. E eu espero que a minha história ajude você. A minha história realmente me deixou muito feliz. Depois, quando eu tive baixos na vida, que, claro, sempre virão, eu tinha um porto seguro e consegui me reerguer, consegui continuar também. E pensa se isso não é a vida ideal, a vida perfeita. Mas isso só acontece quando essa fé, quando essa vivência, ela é racional, estabelecida de forma sólida na nossa alma. Não é um sentimentalismo que aí sim some, desaparece e você perde sua fé, perde sua orientação. Então, uma fé racional que nos guia. Você precisa de estudar, precisa de se aprofundar na vida, e por isso que eu criei o Filologos, para ajudar vocês a estudarem bem, encontrar isso, e estudarmos juntos também, porque eu tenho muito que aprender e juntos vamos aprender. Preparando aulas de aprendo, mas interagindo com vocês mais ainda. Então você siga o Filologos, se inscreva no canal no YouTube, siga nas redes sociais, porque eu posto, por exemplo, indicação de livros que foram essenciais na minha vida, livros de filosofia, livros de espiritualidade, livros de psicologia, maturidade, desenvolvimento pessoal. E eu também tenho um curso para quem quer se aprofundar ainda mais, que é o Aproximando-se de Deus pela Razão. Nós vamos aprender com Aristóteles, C.S. Lewis, Santo Tomás de Aquino, Platão, muitos outros, Pitágoras e muitos outros, encontrar Deus, sentido da vida de forma racional, sólida e ter esse porto seguro nas mais diversas faculdades da alma, etapas da vida e etc. E claro, o carro-chefe do Filologos também é sempre gratuito. Por exemplo, o documentário Deus Existe, evidências filosóficas e científicas da natureza, que você pode assistir aqui no YouTube. É uma obra de 1 hora e 40 minutos gratuita, trazendo o que os maiores pensadores da história ensinaram. Pitágoras, Kepler, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Louis Pasteur, Georges Lemaitre e muitos outros, e de graça. É algo que é um favor à humanidade, é algo que eu lutei muito para atingir, me fez muito bem, eu percebi que eu tenho que compartilhar com vocês, porque Cristo nos ordena, né, Nosso Senhor. E para você financiar isso, para que mais pessoas sejam atingidas, eu preciso que você auxilie no nosso Kikante, na nossa plataforma, que é a plataforma de arrecadação de fundos. O seu auxílio vai fazer eu conseguir ter equipamentos melhores, pagar tráfego pago para chegar a mais pessoas, pagar hospedagem de site, para ter um site para as pessoas lerem os textos, etc.
nesse mundo precisando de recursos. Então, por favor, faça sua doação, vou ficar muito agradecido, e Deus também, porque isso vai multiplicar o bem no mundo. Se esse vídeo te fez bem, eu peço que curta, compartilhe para ajudar outras pessoas e siga aqui, porque você vai ter muito mais conteúdo como esse e cada vez melhor, porque estamos só no início. Muito obrigado, comente aí, vamos conversar nos comentários, nas mensagens de redes sociais, e para mim é uma alegria estar aqui, vamos sempre estar em contato. Muito obrigado, fique com Deus e até os próximos. Ah, e deixando claro, o Filologos também tem agora uma sequência perfeita de vídeos que já te mostra a recorrência, a ordem das coisas. Então, espere sempre conteúdo profundo aqui. Eu vou deixar na tela ou na descrição e você já sabe o que esperar e pode estar sempre engajado, não vai ser aleatório. Vai ser muito bom ter esse contato com vocês. Eu agradeço a atenção e até os próximos.